Boa tarde, Raul. Parabéns pela vitória, mais uma. O Hercílio conquista, né, a classificação à próxima fase e praticamente garante a liderança também. Tem uma chance remota da equipe do Avaí conseguir igualar aí, mas vai ter que tirar o saldo e tudo mais. Muito difícil. Mas o Hercílio Luz vence pelo placar de 1-0. Teve ali os primeiros 10 minutos a equipe do Joinville. Depois o Hercílio quis mais jogo e conseguiu o gol da vitória com o Juliano de pênalti. O que dá para falar sobre essa vitória e os 3 pontos conquistados aqui no Aníbal Costa? Eu acho que o resultado importante. Os atletas sabiam que a gente tinha uma incumbência de buscar classificação hoje. A vitória garantiria matematicamente essa classificação. Acho que a gente conseguiu fazer um bom jogo. O início do jogo realmente a gente iniciou num ritmo um pouco abaixo daquilo que a gente está acostumado. Sabemos da dificuldade que seria o jogo. O Joinville tem jogadores com qualidade técnica boa. E eu achei, principalmente no início do jogo, a gente estava deixando o Joinville jogar muito. Não estava com a marcação bem ajustada. Acho que depois a gente conseguiu dar esse ajuste na marcação, conseguiu criar oportunidades. Poderia ter conseguido um placar mais elástico. Acho que a gente fez um bom jogo. A gente viu, pelo menos eu observei, até o nosso comentarista Faustino, o Hercílio errando muitos passes, e quando ele erra esses passes, as coisas não foram como a gente espera. Você concorda que hoje o time errou muitos passes? Isso é preciso melhorar? Eu acho que o campo atrapalhou bastante, cara. A gente está tendo uma dificuldade, né, por esse período de chuvas que teve, e a gente não conseguiu recuperar o campo. A gente acabou fazendo alguns jogos aqui com o campo muito molhado e acabou fazendo que tivesse alguns buracos, muitos buracos, na verdade, e a bola acaba ficando muito viva, né? Hoje o gramado estava seco, mas esse excesso de buracos realmente atrapalhou bastante a nossa dinâmica de construção. Vocês acompanham, a gente tem um time que busca sempre jogar, e acho que isso atrapalhou um pouco, mas acho que os atletas souberam superar essa situação para buscar o resultado. Raul, você repete hoje novamente, né, a escalação do jogo passado para essa. Já dá para dizer que é esse o time ideal para o restante da Copa Santa Catarina, agora vem no mata-mata aí? Eu acho que a gente tem um elenco bem montado. Ainda tem alguns ajustes que a gente precisa fazer dentro desse elenco. Nós temos possibilidades dentro desse elenco para montar a equipe de maneiras diferentes, com jogadores com características diferentes. Acho que o time fez um jogo bom na rodada passada, a gente procurou manter isso. Acho que novamente conseguimos ter um jogo consistente, mas a gente está agregando alguns valores dentro de elenco e a gente está procurando treinar essas possibilidades para que a gente possa utilizar da melhor maneira possível na fase final da competição. Gostaria que você falasse sobre o Danilo Mariotto. Hoje ele entra já na parte, digamos, final do jogo, um jogador que se movimenta, né, joga com muita força, interessante, e hoje você também teve a estreia do Paulinho Volante, que chegou e hoje estreou. O que você pode falar sobre esses dois jogadores? Daqui a pouco, ainda na Copa Santa Catarina, a gente pode ver eles como de titulares ou calma? Pode acontecer. Quando a gente faz aquisições e contratações, tem o objetivo de que esses atletas venham para jogar, ou no mínimo para disputar a posição com aqueles que estão aqui no elenco. A gente tem que respeitar o momento dos outros que estão jogando também, que estão bem. Acho que o Danilo é um jogador realmente que tem uma característica um pouco diferente. Ele é um atacante canhoto, com muita força, com um bom pivô, com um bom ataque a espaço. Uma característica um pouco diferente do Giovani e do Cleiton. Acho que é interessante a gente ter jogadores com essa característica no elenco para que a gente possa utilizar aquilo que a gente necessitar dentro das partidas. Em relação ao Paulinho, é um jogador que tem muita qualidade técnica, tem força, tem uma boa dinâmica de jogo. Acho que ele entrou bem no jogo, conseguiu dar uma boa dinâmica, conseguiu pisar a área 2 vezes para finalizar. Infelizmente, como eu falei ali, o campo atrapalhou um pouco na definição dessas jogadas e poderia, de repente, ter deixado o placar um pouco mais elástico. Raul, na segunda etapa você teve Jonathan Cabeça, Igor Silva e Paulinho, os 3 ao mesmo tempo, né? Ainda sobre o Paulinho. Qual era a proposta de jogo naquele momento? Era segurar um pouco mais a equipe do Joinville? O que passou o técnico Raul Cabral para os jogadores naquela hora? Não, na verdade o Ingro cansou, né? O Vitinho estava no campo também, tinha cansado. A gente acabou fazendo as trocas mais por desgaste. Como eu falei para vocês no jogo anterior contra o Barra, na coletiva, a gente sentiu bastante o aspecto físico, pela questão dos treinamentos. A gente está tendo uma dificuldade com campos para treinar. Conseguimos manter um padrão contra o Barra. O período de recuperação foi pequeno. Fizemos poucos trabalhos, mais ajustes para jogar contra o Joinville.
e a gente vai procurar lapidar esses atletas agora, nessas próximas 2 semanas, para a gente entrar forte para o mata-mata. Raul, no próximo domingo o Hercílio vai a Itajaí enfrentar o Marcílio Dias, e se a gente fizer uma pesquisa, o torcedor quer uma vitória, ainda mais contra o Marcílio Dias, até pelo ano passado, final da Copa Santa Catarina. Para domingo você não vai contar com alguns jogadores, né? O Cleiton, o Igor e tudo mais. O que a gente pode esperar do Hercílio lá em Itajaí? Apesar de alguns desfalques, vai com o objetivo de vencer, vai com bons nomes, o que a gente pode já projetar? Nós vamos com o objetivo de vitória sempre. A gente sempre joga para vencer. É um jogo bem difícil, a gente sabe disso. O Marcílio vai depender do resultado para conseguir a classificação. A gente precisa de pelo menos 1 ponto para sacramentar a primeira colocação da primeira fase. Nós vamos procurar usar a nossa força máxima para conseguir um bom resultado, visto que é um jogo importante para a gente para a sequência da competição. Você falou sobre o gramado, que hoje não está tão legal assim. A gente já sabe que pela campanha, pela pontuação, o Hercílio faz a primeira da semi fora e decide aqui. E aí, pela questão do gramado, te preocupa? Ou até lá ainda o gramado poderá ser melhorado? Preocupa, na verdade a gente teve uma reunião durante essa semana falando nesse aspecto de alguns ajustes que vão ser feitos no gramado, tanto agora para essa parte final da Copa Santa Catarina e principalmente para o estadual do ano que vem. Acho que são situações que a gente precisa melhorar, já que a gente busca ter um elenco qualificado, ter jogadores que jogam, e a gente procura jogar com bola, e aí, como tu falou, às vezes acabam acontecendo erros que não são comuns nessa equipe, pelo gramado que tem atrapalhado, mas a gente sabe que tem a questão da chuva, sabe que tem esses aspectos que a gente não controla. A gente vai procurar fazer o melhor possível e aproveitar esses dias que restam, essas 2 semanas, para ver se a gente consegue fazer alguns ajustes, para que pelo menos a gente deixe o gramado numa condição melhor para a gente aplicar um bom futebol. Para encerrar, eu conversei agora, após o jogo com o Rafael Lima, sobre a renovação do seu contrato, que vai agora até o fim do Catarinense do próximo ano. Ele me passou que até esperava que o seu contrato fosse por mais um longo período, talvez até o fim do ano que vem, mas neste momento o Hercílio acha melhor em renovar apenas para o Campeonato Catarinense. O que você pode falar sobre isso e sobre a renovação com o Rafael Lima? Acho que ele é um jogador importante dentro do elenco, é um líder técnico e um líder exemplar. A gente tem que... Ele conquistou essa renovação no campo. Eu acho que se ele conseguir continuar mostrando no campo a capacidade que ele tem demonstrado, é normal que ele tenha um novo contrato novamente. A gente sabe que o Rafa vinha nos últimos anos já pensando no momento de aposentadoria. Ele veio aqui para o nosso projeto com uma ideia de agregar o elenco, a crescimento, a essa fase final da carreira dele, e ele é extremamente importante dentro do projeto para a gente, e a gente está junto com ele, ele vai nos ajudar, e a gente, se Deus quiser, vai conseguir chegar cada vez mais longe e fazer o Hercílio galgar novos títulos.